Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos lá, mais uma das cartas de Sananda. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando do que tem sido dito aqui a respeito das cartas. Mas volto a dizer a cada um de vocês: não leiam as cartas ou ouçam e deixem para lá. Este é um caminho de estudo. Eu sugeriria a cada um de vocês que comprasse um caderno, que tomasse como prazo de estudo de cada uma das cartas 1 mês. Seria interessante que vocês lessem, anotassem os pontos mais importantes, aqueles que vocês foram realmente tocados, que lhes chamou a atenção. Muito bem. A partir daí, como o próprio Sananda recomenda nas cartas mais à frente, passem a meditar pensando no que foi lido, pensando no que foi dito. Antes de iniciar a meditação, peça a Sananda que se conecte com vocês. Não, isto não é nenhum absurdo. Não é uma falta de respeito como muitos pensam. Lembrem-se, a energia crística de Sananda está no coração de cada um de vocês. Então, ao iniciarem a meditação, peçam a ele que se conectem com vocês e esta centelha dele em seus corações se ampliará, aumentará, e vocês serão capazes, muitos de vocês, até de ver o que está sendo dito. Façam a experiência. Estas cartas são poderosas, meus irmãos. Muito poderosas. E vocês têm que extrair delas o máximo que elas têm a lhes oferecer. Não são apenas palavras que estas cartas oferecem. Se vocês se ligarem profundamente a este momento, se ligarem a Sananda, vocês terão um entendimento muito maior daquilo que está dito. Então esta é uma sugestão, que vocês meditem a cada dia um pouquinho a respeito de uma frase, de um parágrafo que foi dito. Se naquele dia a meditação não lhe trouxe nada, repita no dia seguinte, por isso o prazo de 1 mês. Caso aconteça de vocês conseguirem entender a carta toda num prazo menor, não há problema, siga adiante. Esta é apenas uma sugestão. Se não puderem meditar diariamente, não tem problema, meditem no tempo que puderem. Se durar mais de 1 mês, também não tem problema.
Demorem o tempo que tiver que demorar, mas entendam, sintam, percebam cada uma das cartas. Não se deixem levar pelo imediatismo. Não se deixem levar pela rapidez do seu dia a dia. Vocês têm que parar, pensar, analisar. Esta carta que vou comentar hoje talvez seja uma das mais difíceis de entendimento, pois traz todos os aspectos da criação, de tudo aquilo que foi revelado a Sananda enquanto ele esteve no deserto. Esta é uma passagem que, para quem leu o livro religioso, pode ver o quanto ela foi distorcida. Sananda não teve contato com nenhum ser maligno que o tentasse. Ele teve contato, sim, com a própria essência do seu ser. Mas ele voltou de lá falando tantas coisas contrárias ao mundo daquela época que alguém tinha que explicar aquilo. E a explicação encontrada foi essa. Ele foi tentado pelo mal. Então percebam por aí o quanto tudo foi modificado. O quanto este livro religioso que vocês seguem, que muitos seguem ao pé da letra, não tem nada a ver com o que foi dito por Sananda. E ele fala disso nesta carta, número 5. Que os seus discípulos tinham que adaptar muita coisa que ele disse ao mundo que eles viviam, pois senão eles pareceriam loucos. Então percebam um paralelo, meus irmãos. Hoje, muitos taxam vocês de loucos. Só que a palavra de Sananda se espalhou e vocês hoje não são apenas 12. Vocês são muitos. Vocês são milhões. Então é uma loucura generalizada? Nós estamos fazendo lavagem cerebral em vocês? E tudo o que vocês veem, tudo o que vocês sentem, as modificações que vocês tiveram em suas vidas. Que apesar de muitos acharem que foi para pior, as modificações que fizeram vocês evoluírem. Então percebam que o processo cresceu, que tudo que Sananda tentou fazer há 2000 anos atrás, agora está tendo eco. Vocês estão entendendo cada palavra que ele está dizendo, porque os seus corações estão prontos. Vocês estão passando por um processo de crescimento. Então vocês entendem o que está escrito ali. Muito do que ele já disse, eu venho repetindo aqui há muito tempo. Então vocês não têm mais surpresas. Vocês só corroboram
tudo aquilo que eu já havia dito. E isto é importante. É muito importante porque estas cartas não foram escritas por mim, nem por esta que vos fala. Estas cartas foram escritas por outra canalizadora que reproduziu a consciência de Sananda. E se eu falo o mesmo que está escrito lá, é bom, porque creio que desta forma cai por terra qualquer tipo de dúvida que poderia haver em relação ao que acontece neste canal. Como muitos falam, que não sou eu, que isto tudo é mentira, que vocês estão ouvindo o demônio, não a mim, que anjos não falam, que arcanjo não fala do jeito que falam. Puras crenças limitantes. Puras crenças limitantes. Então é bom que vocês vejam que o que está sendo dito aqui foi escrito em outro lugar que eu nunca comentei aqui. E digo a mesma coisa. Aí muitos poderão pensar: mas ela pode ter lido as cartas e está falando. Seria uma possibilidade. Mas eu falo aqui da mesma forma que Sananda? Eu reproduzo exatamente o que Sananda fala ou eu falo de uma outra forma? Então, meus irmãos, dúvidas sempre haverão. Sempre haverá aqueles que questionam, que ficam sempre com um pé atrás. Acreditam, mas não acreditam muito. Da mesma forma que estão lendo as cartas e não acreditam muito no que está escrito ali. Porque não foi isso que foi ensinado, não foi isso que foi aprendido. Então ainda tem um certo receio do que está lendo. Da mesma forma do que é dito aqui. Então, para esses, eu só tenho a dizer o seguinte: continuem a caminhada. Não desistam, porque vocês ainda têm muito que caminhar. Então vamos lá. Vamos falar sobre a carta número 5. O ponto-chave desta carta é a criação. É o que ele chama de consciência universal. É o que ele chama de fonte do ser. Eu não vou entrar a fundo em tudo o que ele falou. Eu vou explicar em linhas gerais. O que ele diz e o que ele percebeu naqueles dias no deserto é que cada pequena partícula, cada pequena molécula tem uma consciência. Que faz dela um ser inteligente. Não importa o seu tamanho. E aquela molécula, ela vai se unir a outras semelhantes para formar uma pequena célula. E esta pequena célula vai formar algo maior, como um órgão, um corpo, uma pedra,
um planeta, não importa até onde ela vai. Então, qual é a moral dessa afirmação? Já me foi perguntado quem é Deus, quem é nosso Deus Pai Mãe? E eu já respondi que Ele é pura consciência. Ele é puro amor, onipotente, onipresente, onisciente. O que quero dizer com isto? Que Ele sabe cada coisa que acontece no universo. Vou ampliar um pouco mais. Cada coisa que acontece nos universos. Aí vocês, com a mente de terceira que vocês têm, vocês ficam imaginando um ser pensando nisso tudo. Como pode? Não, meus irmãos. Eu nunca disse que ele era um ser. Ele é uma consciência. É que vocês não conseguem traduzir o que é a palavra consciência para o que nós entendemos que ela é. Vocês pensam em consciência, isso que vocês têm na sua mente. Mas não é isso. É uma inteligência. E como tudo que está no universo é fruto desta consciência, então cada coisa do universo é um pedaço dele. Então, ele sabe tudo o que acontece. Porque tem um pedaço dele em cada ponto. Cada um de vocês é um pedaço dele. Percebam? Ele não precisa ficar. Vamos fazer assim uma analogia. Acredito que muitos de vocês já tenham visto em sua televisão ou nos livros da escola que de uma célula passam para duas, essas duas se multiplicam e viram 4, de 4 se multiplicam e viram 8, de 8 se multiplicam e viram 16 e por aí vai. Então não é que esta consciência, a consciência de nosso Deus Pai e Mãe, fique se dividindo a todo instante. A grande consciência, não. Ela é multiplicada. É um grande organismo que se multiplica em vocês quando vocês geram novos seres. Esses novos seres já contêm aquela consciência. Cada célula que está ali é um pedaço da consciência de nosso Deus Pai e Mãe. É como se fossem. Mais uma vez eu vou fazer uma analogia. Vocês têm braços, pernas, olhos, boca, nariz, ouvido. Cada um desses órgãos, desses pedaços do seu corpo, tem uma função. A eles foi dada uma função. Então, cada célula de cada parte do seu corpo tem uma função. É como se fosse
um grande batalhão, em que alguns vão tomar conta das roupas, outros vão tomar conta da comida, outros vão tomar conta de manter o quartel limpo, outros vão tomar conta de manter as armas limpas. Cada um tem a sua função. E nenhum deixou de ser humano por causa disso. Todos são humanos, mas cada um tem uma função. Então é como se cada célula viesse com uma consciência, que é a consciência divina, que faz com que elas se multipliquem e se expandam. Expandam a consciência de nosso ser maior. Apenas um parêntese. Quando falo ser maior, não me refiro a um ser com forma. Apenas é uma forma de falar. E, além desta consciência, a célula tem uma função. Aquela molécula tem uma função. É como se determinados pontos daquela grande consciência tivessem uma função. Então, cada ponto da consciência tem partículas que têm aquela função. E assim foi a criação, e ela apenas vem se multiplicando ao longo do tempo. Não posso dizer que a grande consciência, nosso Deus, Pai e Mãe, não crie coisas novas. Não gere novas moléculas com novas funções. Por que não? O universo está se expandindo. Então isto continua acontecendo a todo tempo. Hoje, vocês entendem essas partículas que antes os seus cientistas chamavam de prótons, nêutrons, elétrons. Vocês hoje entendem como nanopartículas. E cada vez mais vocês estão descobrindo partículas menores. E aí começamos a falar em física quântica, porque este tamanho ficou muito pequeno. E cada vez vocês vão descobrir mais. Então, quando nós falamos que vocês recebem o que vocês emanam, vamos tentar explicar esta frase. As partículas, as menores partículas, têm consciência e têm função. Muito bem. Mas quando vocês pensam, vocês produziram um pensamento. Aquele pensamento produzido veio de uma célula do seu cérebro. Então, é como se você criasse uma partícula com uma nova função. Qual função? A que você acabou de pensar. Não fiquem de boca aberta, se perguntando: eu posso dar função a uma partícula? Sim, vocês podem.
Pensem o seguinte: vocês vêm de onde? Qual é a origem de cada partícula que compõe, cada molécula que compõe cada célula do seu corpo? Ela vem de onde? Da grande consciência de nosso Deus Pai e Mãe, que tem todo este poder. E isto por similaridade, vocês têm o mesmo poder. Só que vocês foram induzidos a usar este poder de outra forma. Então vamos continuar o raciocínio. Vocês pensam, então vocês produzem uma partícula. E esta partícula vem associada com o que você pensou. Então vamos lá. Você acordou um dia feliz, está radiante, de bem com a vida e pensa assim: hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Muito bem. Você criou toda uma estrutura, um acontecimento que será o seu dia maravilhoso, que compõe-se de quê? Muita alegria, equilíbrio, boas notícias, boas companhias, total equilíbrio do seu ser que vai lhe trazer muita felicidade. Então você, quando disse essas palavras, imaginou rapidamente tudo isso. Então aquelas partículas que você criou com o seu pensamento estão imbuídas dessa função de trazer este dia positivo para você. Só que você não gerou uma partícula só. Quando vocês pensam, vocês geram milhões de partículas, o que nós chamamos de formas-pensamento. É como se vocês gerassem uma grande nuvem acima das suas cabeças, com todas essas partículas contendo o seu pensamento. Quando você termina de pensar, essa nuvem se desacopla da sua mente e vai caminhando como uma bolha de sabão, mas não estoura. Ela é bastante compacta. Ela é forte e firme. Muito bem. E ela fica vagando pelo universo. Aí tem uma outra pessoa do outro lado do planeta que também teve esse mesmo pensamento. Hoje eu terei um dia glorioso, maravilhoso. Gerou a forma pensamento dela. Não vou dizer exatamente igual à sua, mas com a mesma finalidade, com o mesmo sentimento de amor, alegria, equilíbrio, paz. Então, formas pensamento semelhantes se atraem. Então, por incrível que pareça, por mais que a outra forma pensamento esteja do outro lado do planeta, elas se atraem. E aí elas vão navegando rapidamente até que se encontram e formam uma bolha um pouco maior. E aí isto vai se repetir por todo o planeta. E essa bolha só vai aumentando. E aí o que acontece, meus irmãos? Vamos fazer uma analogia ao contrário.
Vocês acordam aquele dia atacados, reclamando de tudo, brigando com todo mundo, blasfemando contra a vida, soltando um monte de coisas que não deve. Formas de pensamento imensas e negativas. E aí tem outro, lá do outro lado do planeta, que também acordou atacado. E essas formas de pensamento vão se unir. Muito bem. Vamos imaginar o quanto de formas de pensamento existem em torno do seu planeta hoje. Qual o tamanho que isso está desde o primeiro humano que pisou aqui neste planeta? Não preciso dizer que vocês nem conseguem imaginar o tamanho que está. Mas vamos continuar a história. Ela não acabou ainda. Aqui vocês só estão na fase do emanar. Vocês estão emanando. Muito bem. E como que isto retorna de volta? Então vamos lá. Vocês têm uma aura composta por N corpos além do físico. Então, enquanto vocês emanam essas partículas positivas de forma pensamento, isto não é expandido apenas para o universo. Isto é expandido para a sua aura. Então, se você é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, é aquela pessoa que tem entendimento dos problemas que tem, que sofre, sim, mas aceita o sofrimento como uma lição, e etc, etc. A sua aura vai absorvendo essas partículas também. Então, elas têm a função de manterem a sua aura brilhante, de manterem a sua aura positiva. Da mesma forma, vamos falar o sentido contrário. Vocês têm aquele péssimo hábito de reclamar de tudo, brigar, esbravejar. A sua aura absorve isso tudo e demonstra exatamente o que você criou. Então vamos lá. Vocês já sabem como emanar e como isto fica representado no corpo de vocês, da mesma forma que as formas de pensamento vão para o espaço, vamos dizer assim. Todos os sentimentos que vocês emanaram vão para a sua aura e vão se acumulando. Muito bem. Continuamos na fase da emanação. Agora, como que vocês atraem o que vocês emanam? O que eu disse ainda há pouco? Que vocês criam pequenas bolhas de forma a pensamento que, por atração,
vão se unir a uma imensa bolha que já foi criada há muito tempo. Então, desta mesma forma, a aura de vocês atrai aquela bolha imensa de alegria, já que vocês estão emanando alegria. E ali, aquela forma pensamento, aquela grande nuvem de forma pensamento de alegria, de amor, prosperidade e abundância, chega perto de você. E como você está emanando aquilo todo o tempo, você fica trocando com aquela grande egrégora. Eu já mudei o nome. Já passou a ser uma egrégora de luz positiva que lhe devolve tudo que é positivo. Você passa a atrair o quê? Partículas positivas que estão à sua volta. É como se aquela grande egrégora de alegria lhe enviasse um monte de partículas sem função ainda. E você começa a atrair essas partículas. Aí no meio do seu dia você fala assim: poxa, eu queria agora estar bem longe na natureza, descansando. Uma daquelas partículas absorve esse seu pensamento e cria essa função. E se junta a outras. Para quê? Para atrair este acontecimento para você. Aí é onde muitos falam assim: poxa, eu peço, acontece, mas demora para acontecer. Pensem, meus irmãos. Até que vocês tenham partículas suficientes com aquela função de criar aquele momento na sua vida, demora. Não é tão simples. Estão sendo criadas e estão se reproduzindo, como se fossem células, gerando aquilo que você deseja. E aí vai chegar um dia em que aquilo está tão consistente, tão grande, tão pronto, que o momento acontece. E aí vocês pensam assim: ué, mas como? Meu Deus, isso é um milagre, como que isso foi acontecer? Porque um dia você emanou aquilo. O seu desejo foi forte o bastante que atraiu partículas positivas para que elas começassem a criar este momento para você. Então percebam que vocês emanaram e vocês receberam de volta. Eu não estou dizendo aqui que a coisa é tão simples dessa maneira. Claro que não é. Existem muitos fatores. Mas esta é a explicação da frase: tudo que vocês emanam, vocês recebem de volta. Porque cada partícula
tem consciência. Tenha consciência que veio de você e a sua consciência da sua célula, daquela molécula que a compõe, da partícula que compõe a molécula, vem de onde? De nosso Deus, Pai e Mãe. Então, quando Sananda fala que vocês têm o poder, que vocês podem tudo, está aí o poder nas mãos de vocês. Isto não é magia, não é mágica. E aí então vamos falar pelo outro lado, em que Sananda sempre comenta que tudo que está acontecendo no seu mundo foi criado por vocês. Vocês agora entendem o sentido desta frase? Vocês criaram formas de pensamento de medo, principalmente de medo. A forma pensamento do medo toma quase todo o seu planeta. Porque todos vocês emanam isso, medo. E aí percebem como que coisas ruins acontecem tão rapidamente? Por que estão todas se atraindo? Eu já expliquei isso aqui há um tempo atrás. Quando acontece um acidente em um lugar, rapidamente ele se prolifera. Aí vocês falam, que coincidência, aconteceu aqui, aconteceu lá. Por quê? Porque vocês começam a criar a forma pensamento do medo em relação àquele evento e eles começam a se multiplicar. E aí tem uma outra pessoa num outro lugar que pensou a mesma coisa e essas formas de pensamento se atraem e começam a se multiplicar e a acontecer em vários lugares. Então, quando falo para vocês, não fiquem focados no sofrimento alheio. Eu não estou sendo mau, eu não estou sendo frio, como muitos às vezes pensam. Parece que o arcanjo não tem coração. Não. Apenas eu estou dizendo para vocês, parem de pensar no sofrimento alheio, ou vocês vão atrair esse sofrimento para mais pessoas. Vocês agora entendem isso? Porque, vamos lá, eu vou dar o exemplo no que está acontecendo no seu país agora. Um local teve uma chuva forte e encheu, o rio transbordou, milhares de pessoas perderam suas casas. Aí, em outra cidade, que também tem rio, algumas pessoas começaram, nossa, que coisa horrível, imagina se acontecesse aqui na nossa cidade. E aí uma do lado pensou a mesma coisa. A mesma forma pensamento. O medo atraindo o quê? O mesmo evento. E aí vocês começam a ver a coisa se replicando em vários lugares. Gaia não planeja isso. Vocês estão atraindo isso. Sim, sintam-se culpados porque vocês atraem tudo o que acontece com vocês. Porque vocês ficam focando no sofrimento alheio. Isto não é ser ruim. Isto não é ser mau. Isto não é ser insensível. Isto é aceitar que cada coisa acontece no local certo e no tempo certo. Pode ser fruto de um pensamento de um grupo, como também pode ser fruto de decisões de nosso Deus Pai e Mãe.
Então vocês percebem o quão poderosos vocês são? Eu espero que cada vez que eu comento essas coisas aqui, vocês realmente parem para pensar. O quanto de poder vocês têm na mão. Vocês têm o mesmo poder de criação de nosso Deus Pai e Mãe. Aí muitos vão dizer, isso é absurdo. Como assim? Eu estou dizendo, vocês são partículas dele. Então, se vocês são partículas dele, vocês têm todo o poder que ele tem. Vamos só ter uma proporção do tamanho que ele tem e do tamanho que vocês têm. Então, poderia dizer que o poder dele é bilhões de vezes maior em força. Mas vocês têm o mesmo poder, de acordo com o tamanho que vocês têm. Um caminhão, quando bate, faz um estrago muito maior do que um carro quando bate. E o evento é o mesmo. A batida. Ambos são capazes de provocar um acidente. Só que têm forças diferentes. Então, esta é a diferença de vocês para a consciência maior. Porque imagina se vocês tivessem a força para fazer alguma coisa a nível planetário. Um apenas de vocês. Então, temos que ter consciência também que existe esta diferença. Mas o poder está aí. E se todos vocês se unissem, digamos que pudéssemos fazer uma transmissão ao vivo para todos os seres do planeta, ao mesmo tempo. E pedíssemos para cada um de vocês, pensem no seu planeta perfeito, totalmente iluminado, sem violência, sem doenças, sem maldade. O que vocês acham que aconteceria? Se todos vocês, todos, vibrassem a mesma coisa, emanassem partículas de amor, o que aconteceria? Vocês conseguem imaginar? Vocês sufocariam todas as outras egrégoras formadas pelas formas pensamento. E vocês evoluiriam num estalar de dedos. Porque vocês teriam em seus corações a energia suficiente para isso. Porque vocês criaram uma egrégora tão grande que devolve para vocês na mesma proporção. Então, quando nós falamos que é preciso uma massa crítica para evoluir o planeta, vocês entendem agora? Porque vocês estão emanando luz. Vocês estão emanando formas de pensamento. E essas formas de pensamento que vocês estão emanando está criando uma grande egrégora. Mas ela precisa crescer mais ainda. Precisamos ter mais pessoas emanando essas mesmas partículas, para que esta egrégora cresça e sufoque todas as outras.
Então, meus irmãos, vocês acham que isso tudo é uma grande bobagem, mas não é. Vocês têm milhões de literaturas que lhes dizem todos os dias: pense e acontecerá. Acredite no que você quer, sonhe e você atrairá. Agora, não é simplesmente poxa, eu quero ter uma casa nova. Muito bem, você emanou uma partícula positiva. Mas olha o sentimento que você colocou nessa frase. Um sentimento de descrença, de desânimo. Então o que acontece? Você vai criar uma egrégora muito pequenininha, quase nula. E não vou afirmar que nunca acontecerá, mas vai demorar tanto, que vai passar do tempo que você está no planeta. Então, querer é poder? Esta frase é perfeita. Querer é poder. Mas só que tem que saber como querer. É aquilo que eu falo para vocês. Tem que haver sentimento. Tem que haver vontade. Tem que haver bondade de não querer só para si. Quanto mais completa é a forma pensamento que vocês criam, mais o retorno será perfeito. Mais lhes serão devolvidas partículas com a função que vocês querem. E aquilo efetivamente acontecerá. Meus irmãos, esta carta número 5, ela é bem complexa. Vocês terão que lê-la muitas vezes até compreendê-la perfeitamente. Eu aqui resumi de uma forma muito simplista o que Sananda disse ali. Que todos vocês têm dentro de si a fonte do ser. Então vocês têm os mesmos poderes. Vocês podem tudo. Basta que vocês acreditem no que vocês estão criando. Então por exemplo, se eu mentalizar o mesmo pedido com a mesma intensidade diariamente, isso eu provoco que ele retorne mais rapidamente? O que você acha? Se você a cada dia está criando aquela forma de pensamento, aí no dia seguinte você criou a mesma forma de pensamento, ela por atração vai se juntar àquela primeira que você criou. Aí no outro dia você faz novamente, ela vai se juntar àquelas outras. Ou seja, você está criando uma grande egrégora com a mesma intenção. Então, cada vez que essa egrégora cresce e encontra as grandes egrégoras de
positividade, você vai recebendo partículas de volta, com a função do que você deseja. É diferente do que você fazer um pedido hoje, aí faz o mesmo pedido dali a uma semana, a intensidade já não é a mesma. Se vocês falam todos os dias, todo instante, como se estivessem naquele lugar que vocês querem, como se vocês estivessem vivendo aquilo, isto é cada vez mais forte. E com certeza vai trazer de volta mais rapidamente aquilo que você quer. Lembram que eu pedi para vocês fazerem uma lista de 10 desejos e colocarem dentro do caderno? O que aconteceu com aquela lista? Tudo que vocês pensam, que vocês falam, se tornam formas de pensamento. Porque a fala é uma onda igual ao pensamento. Quando vocês escrevem, é uma outra, vamos dizer assim, um outro nível de geração de energia. Porque ali, naquele papel, você colocou um pensamento. Com toda certeza, você pensou naquilo e escreveu. Então você gerou a forma pensamento, mas também escreveu. Tornou aquilo como um molde padrão. E quando eu pedi que vocês colocassem dentro do caderno, o que está acontecendo ali? O que eu acabei de dizer, aquilo ali virou um molde. E que a cada dia são geradas partículas com aquele desejo, sem mesmo que vocês nem pensem no assunto. Olha que maravilha! Vocês não precisam nem pedir diariamente. Eu estou fazendo isso por vocês. Vocês escreveram? É como se vocês repetissem diariamente o que vocês querem. Porque ali se tornou uma máquina de produção de partículas que geram a forma pensamento do que vocês escreveram. Então, aquilo corre o risco de vir mais rápido para vocês. É claro, meus irmãos, é como eu já disse aqui, isto é uma forma simplista de explicar a atração e reação. O que Sananda chama de magnetismo. Para que vocês compreendam exatamente o que acontece. Agora, claro que tem todo um envolvimento em torno disso. Por exemplo, vocês escreveram no caderno que querem ganhar na loteria. Supostamente ter muito dinheiro. Mas o seu eu superior sabe inteiramente as suas verdadeiras razões. E sabe que se você for uma pessoa que ganhe muito dinheiro,
você vai se prejudicar. Porque você não vai ter limite, você vai gastar além do que ganhar, você vai se tornar uma pessoa arrogante, soberba, ou seja, você vai estar atraindo para você um monte de coisas ruins. Então o seu eu superior pensa, analisa se é o momento de você passar por essa lição. Não que ele não vai dar o que você quer, porque provavelmente esta é uma lição que você tem que passar. Aprender a lidar com muito dinheiro. Mas é esse o momento? Não é este o momento. Então esse pula. Isso você não recebe. Então nada é tão simples. Mas vocês sabem o que vocês podem ou não receber? Vocês não sabem? Então arrisquem. Não custa nada arriscar e vai que acontece. Então, meus irmãos, moral da história, fechando o assunto. Cuidado com o que vocês emanam. Porque vocês vão atrair mais do mesmo. Se vocês reclamam de uma doença o dia inteiro, vocês estão crescendo a egrégora de doença. E o que vocês têm de volta? Mais doença. Procurem criar em suas mentes tudo o que eu falei. E vocês vão começar a entender mais profundamente as coisas que eu falo. Eu não sou insensível. Eu sinto a dor de cada um de vocês. Mas vocês não têm que sofrer o seu sofrimento do outro. Vocês têm que emanar luz. Vocês têm que emanar para o universo que as pessoas que estão passando por este problema agora encontrem a paz em seus corações e que isto se estabilize sem se multiplicar. Percebam que vocês estancaram aquela energia. E do jeito que a coisa vai, eu não preciso nem comentar o que está acontecendo no seu país. E vai continuar, porque vocês estão emanando a mesma coisa. A sua mídia mostra isso de 1 em 1 minuto. É só isso que eu posso dizer. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui tentando ensinar para cada um de vocês vagarosamente o caminho que vocês têm que seguir. Gratidão por você ter ouvido o vídeo até aqui. Antes de sair, lembre-se, dê o seu like no vídeo e compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gratidão a você que segue o nosso canal. Que a luz esteja com você.